Então, a aula está sendo gravada já, tá bom? Então, um excelente dia para todos nós, uma quinta-feira maravilhosa para todos nós. Hoje, nessa aula de Física 1, na modalidade flexibilizada, nós trabalharemos alguns exercícios de energia e trabalho, tá? Para a gente já começar embora já tenha uma lista de exercícios lá no AVA, nós recuperamos aqueles exercícios e acrescentamos então exercícios na lista de exercício que estava no AVA. Então hoje se vocês entrarem na lista de exercício que está lá no AVA, vocês vão ver que tem mais exercícios lá. Então usem e abusem da lista de exercício. Os exercícios que estão aqui, que nós vamos trazer hoje, são exercícios que estão na lista de exercícios, a do AVA, tá bom? Na terça-feira a gente traz colisões e conservação do momento linear. E com essa... aí a gente fecha, espero o feedback de vocês para liberar a avaliação, certo? Então agora, até daqui a pouco, estou saindo, compartilhar a tela com vocês. Ok, tela compartilhada, portanto. E agora nós vamos começar a tratar desses exercícios que vocês estão vendo aí. Limpar a tela, pronto, já está limpa. Tá. Não se esqueçam de manifestar, manifestem-se. É muito importante a manifestação de vocês. Eu espero isso. Né? Na última aula eu comecei empolgado, né? Comecei a correr, a Rafaela falou, calma professor, vai mais devagar aí, está indo muito rápido, tal. E viu como é importante? Aí eu falei, opa, né? Vamos mais devagar um pouquinho aí, tá? Prontos? Vamos lá? Podemos começar? Então, bora! Vamos lá. Vamos ler a questão. A imagem, ela não é do exercício, no sentido de não vem com exercício. Então, o enunciado, nós vamos ler aqui. Esse exercício é um exercício do Halliday, tá? Um dos livros que a gente utiliza como referência bibliográfica. Um trenó e seu ocupante com massa total de 85 kg. Então, são os elementos que a gente pode trazer para a gente começar o exercício, né? A massa total do ocupante do trenó e do trenó é 85 kg. Então, o que acontece com eles? Eles descem uma encosta. Então, eles descem a encosta. Veja que não importa o formato da encosta. O que importa para nós é que eles descem a encosta. Como é essa encosta, não é apresentado. Ele não mostra para a gente o formato dessa trajetória, do caminho que ele faz. E aí eu pergunto para vocês, por que ele não mostra e por que isso não é relevante para esse exercício? Tá? Podem responder, gente, tá? Resposta aberta aí. Quiserem abrir o microfone para dizer, quiserem colocar não sei, fiquem à vontade, mas eu preciso da resposta de vocês. Vamos lá, Carlos Eduardo, Rondenes, Jéssica, Cadu, Lucas e Raika. Fiquem à vontade para responder. Seja para dizer não sei. Isso. Por que não está considerando a forma da trajetória? Eu coloquei uma aqui
só para representar. Mas no exercício, ele não diz como é a encosta. Ele só diz que desce a encosta. Por que ele faz isso? Por que ele não diz como que é essa encosta? Qual que é a trajetória que faz? Tem algo muito importante nessa questão que eu queria que vocês refletissem sobre isso. Carlos, é por aí, né? Você respondeu corretamente. Se fosse uma prova, você tirava 10. Né? O Carlos respondeu que é porque a energia potencial vai ser igual, independente da trajetória. É por aí, esse é o caminho, tá? A energia potencial, nesse caso aqui, não tem. Ele não diz no exercício, é uma falha do exercício, mas ele não diz que não tem atrito. Se não tem atrito, não vai ter dispersão de energia. Se não tem dispersão da energia, toda a energia potencial que o sistema tem quando o objeto está na altura H, né, lá no topo da encosta, toda a energia potencial vai ser utilizada, vai ser transformada em energia cinética quando ele chegar aqui embaixo. Então, a energia potencial aqui embaixo, né, vai ser a, a energia potencial que ele perdeu, portanto, né, a energia potencial que ele perdeu foi totalmente transformada em energia cinética. Isso, para nós, para todos os efeitos, né, mostra que se nós temos como expressão da energia a energia cinética mais a energia potencial, e nesse caso é gravitacional, então se toda a energia potencial foi transformada em cinética, significa que existe um balanço de energia entre a energia cinética e a potencial gravitacional. Em outras palavras, isso significa que a variação da energia é zero. Então, com isso, nós podemos dizer que no início, tá? No início, então, na situação A, nós temos a mesma energia da situação B. Né? São energias diferentes. Aqui nós temos uma energia cinética, aqui temos outra. Essa daqui é energia cinética relacionada à situação A, e no lado direito nós temos a energia cinética relacionada à situação B. Não falamos da C ainda, tá? Então, o que significa isso? Se a energia cinética inicial for zero, como é o caso aqui, então toda a energia do sistema na situação A vai ser atribuída à energia potencial. Então, a energia cinética na situação A é zero. Na situação B, ele chegou no piso, né? Na base da cumieira, aí, né? do morro. Então, se ele chegou na base, então a energia potencial gravitacional na situação na situação B vai ser zero. Então, com isso, nós temos que a energia potencial gravitacional da situação A vai ser igual à energia cinética na situação B. Então, aqui a gente vê que foi feito um balanço de energia. Houve uma transformação da energia potencial gravitacional em energia cinética. Totalmente. Aí vocês podem perguntar assim, mas professor,
Se, então vamos lá, tem o se aqui, tá? Se toda a energia, aliás, se no início, se na situação A houvesse uma energia cinética, então como ficaria o balanço de energia? Se houvesse uma energia cinética na situação A, então nós teríamos a energia cinética na situação A mais a energia potencial gravitacional na situação A, que seria igual à energia cinética na situação B. Tá? Então veja que essa situação ela tem que ser garantida, ela não pode, você não pode simplesmente desprezar as formas de energia que existem no sistema. Então se tinha velocidade, então tinha energia cinética na situação A. E isso tem que ser preservado. Tá? Então, nesse caso, a energia cinética na situação B seria proveniente da transformação da energia potencial gravitacional da situação A em energia potencial, em energia cinética na situação B, mais a quantidade de energia cinética que tinha na situação A. Mas não é esse o caso. Vamos apagar aqui. Cadê a borracha? Tá aqui. Só para a gente compreender. Então a gente observa que a energia, a energia do sistema na situação A, ela é totalmente transformada em energia cinética na situação B. Bom, então vamos lá. E compreendido isso e compreendido que a trajetória então não aparece no exercício, ele não cita a trajetória porque está desconsiderando forças externas e, portanto, dissipação de energia ou acréscimo de energia. Está desconsiderando. Tá? O que acontece depois? Então ele desce, encosta e o que acontece? Atingem um trecho horizontal retilíneo, que é esse aqui. Então ele atinge o trecho horizontal, tá? Retilíneo, com uma velocidade de 37 metros por segundo. Então ele chega na situação B, nesse ponto aqui, com uma velocidade de 30. Então nós vamos chamar de velocidade em B de 37 metros por segundo. É o que ele diz. É uma velocidade razoável, né, gente? Quase 100 km por hora. Então daí a gente vê que é uma velocidade bem razoável. Tá? 133 km por hora. Vai tela. Você é profissional, né? Para fazer isso é profissional, só pode. Bom, eu não faço, eu tenho medo até de parquinho, esses parquinhos de criança assim, cara. Não vou de jeito nenhum. Então vamos lá. Se uma força desacelera o trenó até o repouso a uma taxa constante de 2 metros por segundo ao quadrado, então veja só. Então quando ele chega aqui na posição aqui retilínea, ele vai receber vai ter uma força agindo sobre ele. É isso que ele quis. Então vai ter uma força aqui agindo sobre ele, e essa força ele diz que desacelera. Se desacelera, então como que a gente interpreta? A gente interpreta que a velocidade está para a direita, então a força está para a esquerda, porque é uma força que desacelera o trenó até o repouso. Então quando ele chega nessa situação em C, ele parou. Então ele está dizendo: se uma força desacelera o trenó até o repouso a uma taxa constante de 2 metros por segundo ao quadrado, isso é importante porque é a aceleração no trecho entre B e C. Então nós vamos colocar que a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado.
E tá faltando alguma coisa, não tá? O que está faltando aqui na expressão da aceleração que nós colocamos aqui? Está faltando alguma coisa aqui. Vamos ler novamente. Se uma força desacelera o trenó até o repouso a uma taxa constante de 2 metros por segundo ao quadrado, então acontece alguma coisa. Né, Cadu? Cadu colocou aqui que a aceleração ela é negativa. Muito bom. Né? Carlos Eduardo também. Exatamente. Então a gente tem que considerar que é uma taxa negativa, porque vai levar até zero. Tá? Muito bom. Isso aí. Então vamos para o próximo. Agora nós vamos entender, agora nós vamos resolver o problema, né? Deixa eu copiar o que dá para ser copiado daqui. Para a gente poder saber o que nós vamos fazer, né? Porque agora ele vai pedir para nós resolvermos esse problema aqui, tá? Então, vamos agora resolver esse problema. Só ajeitar aqui um pouquinho para a gente poder ter espaço. Então vamos lá. Então agora ele fala o seguinte: se a força desacelera o trenó, então qual é o módulo dessa força? Então, aqui não tem segredo, gente. Aqui é o que vocês estão acostumados a fazer, né, em física. Né? Primeiro, vamos usar a segunda lei de Newton, levando em consideração que tem um referencial inercial. E o referencial inercial está posto. Então, nós vamos colocar força igual a dp dt. Porém, a massa é constante. E, portanto, nós temos que a força é massa vezes aceleração. Se nós conhecemos a massa e conhecemos a aceleração, basta fazer o cálculo. Tá? Então, nós vamos ter que a força vai ser de 170 newton. Como ele pede um módulo, então é positivo, mas a gente sabe que a força está contrária a força está contrária ao deslocamento. Opa, não ficou lá, não sei porquê. Fica não. Tá? A gente sabe que está contrária ao deslocamento, tá? A velocidade. Então, se a força está contrária, significa que a força é negativa. Não sei para que serve esses trenzinhos aqui, eu só queria jogar ele para trás, mas tá bom. Vamos lá. Bom, então nós fizemos já a primeira parte. Então vamos para a segunda questão que ele pede. Olha, então se a aceleração for de 2 metros por segundo ao quadrado, que distância o trenó percorre até parar? Então agora ele está perguntando para nós qual é a distância que ele percorre até parar. Ele percorre uma distância d. Mas qual é essa distância? Então agora como que nós vamos enfrentar essa questão? Eu quero saber qual a distância que ele percorre. Se eu quero saber qual a distância que ele percorre, o que a gente faz? Veja, se nós temos a aceleração, então a aceleração é menos 2 metros por segundo ao quadrado. E a velocidade dele é de 37 metros por segundo. Tá? Então, nós sabemos também que a velocidade inicial dele, velocidade final dele é 0. Então, esses dados nós sabemos que a aceleração é menos 2 metros por segundo ao quadrado, sabemos que a velocidade inicial, ou seja, a velocidade que ele chega ali na situação B,
é 37 metros por segundo e sabemos que ele vai parar. Então, nós podemos usar a expressão x igual a x0 mais v0 inicial mais meio de at ao quadrado. Por que nós podemos usar essa expressão? Só podemos usar essa expressão porque a aceleração é constante. Se não fosse constante, eu não poderia usar essa expressão. Lembrem-se que nós temos definições. A aceleração é dv dt e a velocidade é dx dt. Então, isso precisa ser preservado. Então, se a aceleração não fosse constante, eu não poderia usar essa expressão. Eu teria que saber deduzir a expressão a partir da aceleração. Então, eu faria a operação inversa da derivada, que é integral, integraria para achar a velocidade, integraria para achar a expressão da posição. Tá? Então, nós faríamos o seguinte. Opa, eu quero escrever em preto. Vamos lá. Então, o ΔX, que é o que ele quer, né? Ele quer o D, que é ΔX, que é x menos x0, que é velocidade inicial. Deixa eu colocar já a velocidade inicial como sendo a velocidade b, vezes o tempo, mais meio de at ao quadrado. Mas nós não sabemos o t, quanto tempo ele leva para percorrer essa distância. Mas nós sabemos que a velocidade final dele é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo que ele leva para percorrer essa distância. Nós conhecemos VB, nós conhecemos A e conhecemos VC. Conhecendo esses três elementos, nós podemos determinar o tempo que ele leva para percorrer essa distância. Então, com o tempo que ele leva para percorrer essa distância, nós podemos, então, substituir na expressão de cima aqui e determinar o valor de D, tá? Que é a distância, que é o que ele pede no final ali, tá? Essa é uma forma, então, da gente resolver. E resolvemos o problema. Só que eu vou mostrar aqui para vocês a outra forma que a gente tem de resolver esse problema, que é a forma usando a energia, né? Usando os conceitos de energia. Então, vamos lá, vamos comigo. Aquela forma foi uma forma que a gente tem para resolver, e a forma alternativa é o que nós vamos resolver, tá? Então, vamos resolver a letra B de uma forma alternativa. Qual é a forma alternativa? Nós sabemos que o trabalho é força vezes o deslocamento, tá? E sabemos também que o trabalho é a variação da energia cinética. Então veja que aqui nós temos duas formas de expressar o trabalho realizado pela força para que o objeto fosse deslocado desse ponto aqui, que é o ponto B, né, chamamos assim, até o ponto C. Tá? Então é o trabalho da força para deslocar o objeto. Nós sabemos disso. Então, usando esse argumento, nós sabemos que a energia cinética quando na situação C é zero, porque o trenó parou. E nós sabemos que a energia cinética em B depende da massa vezes velocidade ao quadrado, tá? Que vai ser 58.182. Eu vou colocar aqui 5 joules.
Então veja que aqui nós temos a energia cinética em C, né, na situação C, a energia cinética na situação B, portanto nós temos a variação da energia cinética, que é Kc menos Kb, que vai ser menos 58.182,5 joules. Tudo bem? Se tiver alguma pergunta, pode fazer, gente. Fique à vontade aí. Deixa eu trazer mais para cá um pouquinho, que eu vou usar esse outro espaço aqui. Bom, uma outra forma de calcular o trabalho também é usando que o trabalho é força vezes o deslocamento. Portanto, o trabalho vai ser menos, não esquece do menos, tá, gente? Menos 170D. Então veja que pela expressão da energia cinética, aliás, nós temos aqui a expressão da energia cinética e temos aqui a expressão do trabalho. E nós sabemos que, nós sabemos que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Portanto, nós vamos ter que menos 170 vezes o deslocamento vai ser igual a menos 58.182,5 joules. Logo, nós teremos que D vai ser aproximadamente 342 metros. Tá? Essa é a distância percorrida pelo objeto entre a situação B e a situação C. Então aí nós temos a letra B também, então nós calculamos a distância percorrida. A letra C, ele pergunta que trabalho. A letra C, ele pergunta que trabalho é realizado pela força sobre o trenó. Basta substituir 342 metros em D, substituir D aqui na expressão do trabalho e a gente acha o trabalho e nós vamos ver que o trabalho é menos 58.182,5 joules, que é o trabalho realizado pela força para deslocar o objeto da situação B para a situação A. Depois ele fala quais são os valores que você já calculou inicialmente, mas agora para desaceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Então eu não vou repetir esses cálculos, mas agora é só repetir os cálculos para 4 metros por segundo ao quadrado para aceleração. Gente, alguma dúvida? Bico? É bico ou não? Simples? Fácil, difícil? Mais ou menos? Ok? Então vamos para o próximo. Esse próximo também não é complexo não, viu, gente? Esse próximo aí também é um exercício bastante interessante, é um exercício bem legalzinho, bem simples de ser resolvido. Às vezes, o que acontece? O problema maior de vocês, a gente vê que é a interpretação do problema. Tá mais na interpretação do que na resolução. Esqueçam por enquanto essas figuras que estão aqui, tá? Por enquanto esqueçam essas figuras. Vamos trabalhar com o enunciado. Então essa figura ao lado mostra uma corda presa a um carrinho. Então tem uma corda presa a um carrinho aqui, que pode deslizar sobre um trilho horizontal
sem atrito ao longo do eixo X. Então aqui está o eixo X e esse exercício ele não está muito bem elaborado porque o Y fica escondidinho aqui. Né? Se o Y está escondido aqui, significa que aqui é o zero. Ele não atribui a esse ponto o valor zero, mas está implícito, porque aqui você tem y, x, então, portanto, esse ponto inicial aqui vai ser o zero, tá? Mas a figura não tá clara o suficiente, não. Professor, se não tiver claro o suficiente, como é que eu tenho que fazer? Tem que esclarecer, né? Ou clarear, né? Tem que clarear. Né? Porque você procura os elementos, então você procura os elementos na figura, por exemplo, aqui nós podemos encontrar o y. Se nós encontramos y, então significa que essa reta, deixa eu ver se ele vai fazer a reta aqui, não sei se ele vai fazer, mas ele fez. Essa reta é prolongada aqui, então significa que esse ponto aqui é o ponto, é a origem do sistema, tá? Então é assim que a gente precisa proceder, procurar os elementos que nos permitem compreender o problema. Então mostra uma corda presa a um carrinho, então tem uma corda aqui presa ao carrinho, sob um trilho horizontal sem atrito ao longo do eixo X. A extremidade esquerda da corda, aqui ó, a extremidade esquerda, é puxada através de uma polia de massa e atrito desprezíveis. A polia está a uma altura de 1,20 m do solo, tá? Fazendo o carrinho deslizar de x1 igual a 3 até x2 igual a 1. Durante o deslocamento, a tensão na corda se mantém constante igual a 25 newton. Está dando a tensão na corda. Qual é a variação da energia cinética do carrinho durante o deslocamento? Então, quais são os elementos que eles nos fornecem, que são elementos importantes aqui nesse exercício? Eles nos fornecem a força, que é 25 newton. Por enquanto eu não estou preocupado se ela é positiva, se ela é negativa, nada disso. Mas depois nós vamos ver. E nos fornece o deslocamento, que é o ΔX, que vai ser igual a x1 menos x3. Opa, perdão. Ele não põe x1, x3, ele põe x2 menos x1, sendo x2 1 metro e x1 3 metros. Então aqui vai ser menos 2 metros. Então ele é deslocado de 2 metros. E aqui sim nós vamos entrar com o valor, com o sinal da força, né, daqui para frente. Tá? Acompanha comigo agora. Ele quer saber qual é a variação da energia cinética. Variação da energia cinética, se eu tenho força e deslocamento, posso calcular o trabalho, porque o trabalho é força vezes deslocamento. Mas também posso calcular o trabalho pelo teorema do trabalho da energia cinética, sabendo que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Tá? Observa que nós temos força vezes deslocamento. Então vamos lá. Então o trabalho vai ser 25 vezes menos 2. Então o trabalho é menos 50 joules e a variação de energia cinética que ele pede é menos 50 joules. Tá correto, gente? Tá correto esse exercício? O que vocês acharam? Fácil? Sim ou não? Manifestem-se. Beleza, professor. Tranquilo? Cuidado, hein? Tranquilo. Cuidado.
Cuidado com a resposta. Por quê? Não está certo. Por que que não está certo? Porque quem provoca o deslocamento não é a tensão. Quem provoca o deslocamento do objeto é a componente da tensão na direção x. É a componente da tensão na direção x. Então, o trabalho escrito como força vezes deslocamento, ele só pode ser escrito dessa forma se nós tivermos um exercício unidimensional. Então, aqui seria se fosse unidimensional. Mas nós temos aqui um problema que é bidimensional, tem x e y. Então, isso tem que tomar muito cuidado. Então, nós vamos escrever o trabalho não como força vezes deslocamento, mas como força produto escalar deslocamento. Certo? Então, nós vamos trabalhar com isso aqui. Por quê? Para a gente mostrar que não basta fazer força vezes deslocamento. É importante fazer a componente da tensão vezes o deslocamento. A componente da tensão na direção do deslocamento vezes o deslocamento. Vamos ver isso aí para ficar bem claro para nós? Tá? Eu vou copiar essas figuras aqui para a gente poder observar isso. Tá? Deixa eu próximo aqui, aí eu copio também aqui, tá. Ok. Então agora vamos entender isso. Vamos lá. Nós vamos agora expressar a força e o deslocamento num gráfico XY. Aqui é bidimensional. Então nós temos aqui x, y e temos a força. A força ela está na diagonal. Então essa daqui é a força. Tá certo? Vai acompanhando aí, gente. Então, com isso, nós temos as componentes x e y da força. Então, nós temos as componentes x e y das forças. Essa daqui, ele chama de t, né? Vamos lá, Fy, que é igual a Ty. E aqui nós temos Fx, que é igual a Tx. Então, a força, ela vai ser escrita como menos Fx na direção Y, mais Fy na direção J. Vai acompanhando, gente. Vai acompanhando que aqui é o ponto-chave dessa questão. Então vamos trazer agora esse triângulo para cá, para a gente poder trabalhar com ele. Então nós temos... Por quê? Porque para fazer a projeção, antes de trazer ele para cá, deixa eu trazer novamente alguns elementos para nós, que são... se nós temos a força na diagonal e temos a componente y e a componente x da força, se nós temos o ângulo alfa, aqui vai ser o módulo de f, o módulo de y e o módulo de x. Então nós temos que Fx
é F cosseno de alfa. Essa é a componente X da força. E Fy é F seno de alfa. Sabendo então disso aqui, então nós podemos agora calcular as componentes. Só que nós não temos alfa. Então, se nós não temos alfa, como que a gente faz? Observa esse triângulo aqui, ó. Nesse triângulo nós colocamos todos os elementos. O 0, o x2 que é igual a 1, o x1 que é igual a 3 e a altura. A altura ele fornece como sendo 1,2 metros. Né? Então é 1,2. Tá? Então a altura que é 1,2. Então se ele fornece esses elementos aqui, então nós sabemos que a distância total é 3. Então, a base desse triângulo é 3. E a altura do triângulo é 1,2. E nós queremos alfa. Então, como que nós vamos calcular? Alfa é igual ao arco cuja tangente é 1,2 dividido por 3. Tá certo? Porque a tangente de alfa é cateto. A tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, cateto oposto sobre cateto adjacente vai ser 1,2, que é a altura do triângulo, dividido pela base, que é 3. Com isso, então, a gente calcula alfa. Então, alfa, que vai ser 21, colando aqui, viu, gente? Não pense, o professor sabe fazer conta de cabeça. Não, estou colando, gente, claro. Então, aí com isso, nós temos, então, o ângulo alfa, e agora nós podemos calcular Fx e Fy. Calculando, a gente vai ter Fx é o F, que é o valor de T, que é 25 newton, vezes o cosseno de alfa, que é cosseno de 21,8. E o Fy, que é 25 vezes o seno de alfa. Tá? Então, se eu vou fazer a conta aqui rapidinho, né? O cosseno de 21,8 vezes 25, que vai dar 23,21. E o seno de 21,8 vezes a força, que é 25, vai dar 9,28. Então, agora que nós temos esses valores, nós podemos então substituir na força. Deixa eu vou copiar aqui os valores, né, pelo menos. Tá? Vamos lá. Aqui. Então, se esses daqui são os valores da força, então nós sabemos que o vetor força ele é igual a menos 23,21 na direção x, mais 9,28 na direção j, unidade Newton. Para calcular o trabalho, nós precisamos da força, mas precisamos do deslocamento também. Então, nós vimos que D é igual a ΔX, que é igual a x1 menos x2. É isso? x1 menos x2 ou x2 menos x1? Deixa eu ver aqui. x2 menos x1. Então, vamos apagar aqui e apagar aqui, tá? x2 menos x1, que vai ser menos 2 metros.
Porém, nós vamos trabalhar também com vetor, porque vetor é produto escalar. Então, nós precisamos trabalhar com um vetor. É 2, mas o deslocamento ele é exclusivo à direção x. Então, se a gente observar aqui na figura, olha só, aqui está a direção x. O deslocamento ele é exclusivo à direção x. Se ele é exclusivo à direção x, né, então vai ser na direção y. Então, voltando para cá, nós temos, portanto, a força e temos o deslocamento. Agora nós podemos calcular o trabalho. Trabalho é força, produto escalar, deslocamento. Então, o trabalho vai ser menos 23,21 na direção y, mais 9,28 na direção j, produto escalar, deslocamento, que é menos 2 na direção x, na direção y. Gente, toma muito cuidado, porque tá vendo esse pontinho que eu ponho aqui? Ele é obrigatório, tá? Ele é obrigatório porque ele representa produto escalar. Então, o trabalho vai ser igual... o produto escalar... né? Deixa eu apagar aqui um pouquinho, tá? O produto escalar, ele funciona da seguinte forma. I com I é igual a 1. I com J é igual a 0. I com K é igual a 0 também. Então, o produto escalar entre dois vetores paralelos, ele vai, entre dois vetores unitários paralelos, ele vai dar 1. Isso a gente não pode esquecer, tá? Então, com isso, nós podemos calcular que... Oi? Alguém abriu o microfone? Professor, eu só tenho uma dúvida, tipo, quanto o f de y, f de x. Tipo, eu não sei se eu fiz errado. Eu joguei na calculadora, esse f de y, ele deu 4,74, que seria 25 vezes o seno de 21,8. Faz o seno de 0 para mim. De 0 não, faz o cosseno de 90 graus para nós. Cosseno de 90. Seno de 90, por favor. Tá, ok. Quanto que dá? Não, pode deixar o microfone aberto. É 0,89. E quanto que teria que dar? Oi? E quanto teria que dar? Quanto que é o seno de 90? É 0,89. E quanto que é o seno de 90? É 1, não é 0, alguma coisa. Concorda? Por que tá assim? Sim. Porque sua calculadora está em grade ou rad. Ah, ok, eu vou configurar. Tem Aí que, como que eu faço? tem que ser deg. Deg? Deg, degree em inglês. Meu Deus, eu não tô achando isso. Depois da aula, se quiser, eu mostro pra você como é que faz. Sim, senhor. Pode ser? Obrigado. Então tá bom. Ok. Bom, então o trabalho vai ser a força vezes o deslocamento, né? E aqui você pode ver que você tem I com I. Tá? E aqui é J com I. Mas o J com I é 0. E o I com I é diferente de 0. Então o J com I não vai fazer efeito nenhum. Ou seja, a componente da força na direção Y não influencia no trabalho da força para deslocar o objeto na direção X. Então quem vai influenciar? Quem vai influenciar é a componente da força na direção X. Então é esse cara aqui que a gente tem que utilizar para fazer a conta, que é na direção X. Então o trabalho vai ser... Opa, não quero usar o vermelho aqui. O trabalho vai ser 46,42 joules. Portanto, esse é o trabalho, mas ele não pede o trabalho, ele pede a energia cinética, mas o trabalho é igual
a variação da energia cinética. Então, a variação da energia cinética para deslocar o objeto de 2 metros, conforme as condições que ele colocou, vai ser 42 joules. Essa é a variação de energia cinética no deslocamento do objeto quando a gente aplica a força devido à atração. Tá? Esse é o resultado. Gente, esse resultado aí, vocês obtêm ele em 2 linhas, tá? Aqui, por questões didáticas, a gente está trazendo vários conceitos, vários elementos, mas isso aí em 2 linhas você faz. Em 2 linhas mesmo, quer ver? Em 2 não, em 3 linhas você faz. Vou mostrar para vocês. Não, não é isso que eu queria trazer. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui para vocês. Aí, agora sim. Ó, esse é o cálculo. Tá? Esse é o cálculo que a gente faz. Tá? Esse aqui é o cálculo que a gente faz para esse exercício inteiro. Nossa, professor, por que você fez esse tanto de coisa? Justamente para mostrar, para a gente trabalhar com os conceitos. Então, nós trabalhamos com conceitos de projeção de forças, calculamos o deslocamento, calculamos como se diz, o trabalho pelo produto escalar, porque é bidimensional, nós temos força na diagonal, né? Então, por isso, nós fizemos todo esse esforço didático. Agora, quando você está numa prova, num concurso, alguma coisa, você já sabe os conceitos. Se você já sabe os conceitos, você aplica. Então você faz esse cálculo aqui, que é o mesmo que fazer tudo isso que nós fizemos. Certo? Por isso que às vezes vocês falam, nossa, esse exercício é muito complexo, não sei o quê. Mas a hora que vocês vão fazer mesmo, de fato, vocês vão perceber que não é um bicho de 7 cabeças. Tá? Da mesma forma que deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa antes. Repara aqui, olha, nesse exercício anterior. A letra B, que era para calcular o deslocamento, nós fizemos usando cinemática. Olha o esforço que nós fizemos usando cinemática. Então nós fizemos o quê? Vamos fazer usando a energia e trabalho, né? Os conceitos de energia e trabalho. Olha aqui, ó. 3 linhas. 3 linhas também. Em 3 linhas você chegou no resultado. Então, quer dizer, precisa usar cinemática? Não. Mas se for a única ferramenta que você tem na sua mão, usa. Mas é a melhor? Nesse caso, não. E por que você fez pelos dois? Para mostrar que tem as duas alternativas. Tá? Alguma pergunta mais, gente, nesse exercício? Vocês querem falar alguma coisa? Senão a gente já passa para o próximo. Tá? Esse aqui eu não vou fazer, não. Eu só vou mostrar para vocês fazerem. Tá lá no AVA, tá? Esse daqui, o que vocês têm que tomar cuidado, tá? Veja que a força, ela está na horizontal. E o deslocamento está aqui na diagonal. O que vocês vão fazer é fazer o trabalho igual a força, produto escalar, deslocamento. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a projeção da força na direção do deslocamento vezes o deslocamento. Então, você vai fazer trabalho igual a projeção da força na direção do deslocamento vezes o deslocamento dele. Como é que você faz a projeção da força na direção do deslocamento? Se a força está na direção horizontal e você quer a componente da força na direção do deslocamento, né, você aplica as regras do produto escalar. Tá? E aí você tem, portanto, como se diz, a componente da força. Ou então você usa o fato, né, de você ter deixa eu colocar ele mais para cá um pouquinho. Aí, tá? O fato de você estar num
triângulo retângulo. Tá? E aí com isso você vai ter que FD vai ser F cosseno de θ. Certo? Então com isso você chega no resultado. Então quando você quer fazer uma projeção, você pode usar triângulo retângulo que você chega na expressão que você quer. Certo? Então só toma esse cuidado. O próximo exercício, que é esse daqui, também é um exercício bastante... Pode ir colocando suas perguntas, viu, gente? Também é um exercício bastante interessante porque ele leva em consideração um gráfico. E o gráfico é da energia cinética em função do deslocamento. Um objeto de 8 kg está se movendo no sentido positivo do eixo X. Então, uma coisa, esse exercício é unidimensional. Então, tem aqui o deslocamento na direção X. Quando passa por X igual a zero, então vamos lá, X igual a zero, uma força constante dirigida ao longo do eixo passa a atuar sobre ele. Então nós temos aqui um objeto e uma força constante passa dirigida ao longo do eixo, mas ele não fala se é para a direita ou para a esquerda. A figura 7.27, que é essa figura que está ao lado, mostra a energia cinética em função da posição quando o objeto se desloca de x igual a 0 até x igual a 5. Ele diz que a energia cinética inicial é 30 joules. Então, a energia aqui, K0, é 30 joules. E aí ele diz, a força continua a agir. Qual é a velocidade do objeto quando ele passa de volta por x igual a menos 3? Então ele vai até x igual a 5 e depois ele volta para x igual a menos 3. Tá? Então ele quer saber quando se move no sentido do eixo, sem necessidade de se calcular componentes, então é unidimensional. É isso aí, perfeito. Então, se ele está na direção, ele está se deslocando ao longo do eixo, significa que ele está na mesma direção ele está se deslocando na direção do eixo X e a força atua sobre ele ao longo do eixo, então é unidimensional. Perfeito. É isso aí. Então, nesse caso aqui, nós sabemos qual é a variação da energia cinética. A variação da energia cinética vai ser 0 menos 30. Então, vai ser menos 30 joules. Tá? Essa é... Oi? Pode falar. Ah, achei que tinha alguém. Bom, vamos lá. Então, como o trabalho é igual à variação da energia cinética, então o trabalho é menos 30 joules. Mas o trabalho também é força vezes o deslocamento, que é igual à variação da energia cinética. Então, substituindo os valores, por quê? Veja que o ΔX, o ΔX, a gente conhece o ΔX também. O ΔX é o valor final menos inicial da posição. Então ele se desloca de x igual a 0 até x igual a 5. Então o ΔX é 5 metros. Então com isso nós temos que força vezes 5 é igual a menos 30. Tá certo? Então a força é menos 6 newton. Então veja que nós temos o valor da força. A força é negativa. Então a força é voltada para a esquerda. O x é para a direita e a força para a esquerda. Então nesse primeiro movimento em que o objeto vai para a direita, nós sabemos que a força é negativa. Por isso que o trabalho foi negativo também. Por isso que o ΔK é negativo. Certo? E agora,
agora ele se desloca de até menos 3. Então, se ele se desloca até menos 3, então agora nós temos que isso aqui é a parte A do problema, tá? Essa aqui é a parte A. A parte B do problema, a força continua a mesma. Então a força continua menos 6 newton. E o ΔX? ΔX agora é menos 3 menos... menos 3 menos... Cadê aqui? Aqui, voltando. Menos 5. O menos 3 que tá aí é a posição final, porque ele vai até menos 3. Se menos 3 é a posição final e 5 a posição inicial, então menos 3, menos 5. Portanto, o ΔX vai ser igual a menos 8. Então ele se desloca 8 metros na direção, no sentido contrário à orientação do eixo X. Então, se nessa primeira parte... Se na parte A ele se desloca para a direita, na parte B ele se desloca para a esquerda. O X continua sendo para a direita, porque é a nossa referência. Tá? E agora o deslocamento, ele se desloca para a esquerda. Tá? Se o deslocamento dele é para a esquerda, então é negativo. Então perceba o seguinte, na parte A o deslocamento dele foi para a direita, deslocamento positivo. Na parte B, o deslocamento foi para a esquerda, deslocamento negativo. Com isso a gente calcula o trabalho da força para provocar esse deslocamento, que é a força vezes o deslocamento. Tá? Então, com isso... Mas ele pede outra coisa, né? Mas vamos lá, a gente já vai calcular. Então, o trabalho para provocar esse deslocamento é de 48 joules. Certo? Então, o que nós vamos observar primeiro? Primeiro, nós vamos observar que quando ele se deslocou para a direita, na parte A, o deslocamento foi positivo, mas o trabalho é negativo. Por que o trabalho é negativo? Porque a força é negativa. Então a força era contrária ao deslocamento. Então aqui nós temos uma força contrária ao deslocamento. Se a força é contrária ao deslocamento, ΔX, então vamos colocar ΔX aqui também. Se a força é contrária ao deslocamento, então o trabalho vai ser menor do que zero. Agora, vamos pegar aqui na parte B. Na parte B, nós vamos ter o X continua sendo positivo, a velocidade dele agora é para a esquerda, ele tem um ΔX para a esquerda e a força dele também é para a esquerda. Então veja que a força e o deslocamento estão ambos para no mesmo sentido. Com isso, nós temos que o trabalho é maior do que zero. Então o trabalho não é maior ou menor do que zero de acordo com o X, não. Com o X que eu digo assim, é positivo porque ele está indo para a direita? Não, porque a força era negativa. Tá? Então por isso que nós temos que o trabalho para ele ser deslocado pela força para a esquerda vai ser positivo, porque a força é negativa. Tá? Mas o que ele pede é a velocidade do objeto quando ele passa por menos 3 metros. Então, se ele pede a velocidade, tá, que ele passa por menos 3 metros, então nós vamos calcular a velocidade. Né? Então, para calcular essa velocidade, nós sabemos que o ΔK
é igual a trabalho, é igual a 48 joules. Se o trabalho é 48 joules, então nós temos a energia cinética, né, para x igual a menos 3, e, que vai ser meio, vezes a massa, vezes a velocidade quando ele está em menos 3 ao quadrado. E a energia cinética quando ele está em 5 metros vai ser meio, vezes a massa, vezes a velocidade quando ele está em menos 5 ao quadrado. Que a gente pode chamar, para facilitar, né, de m, olha eu fazendo um monte de perna no m, m é v final ao quadrado. E aqui meio m v inicial. Eu não vou colocar zero não, porque zero dá a impressão que é inicial ao quadrado. Então nós podemos, dessa forma, determinar qual vai ser como se diz, a energia, a velocidade dele ao final. Tá? Então nós sabemos que o trabalho é 48 joules e vamos calcular a velocidade final dele. Aqui nós temos que o ΔK, eu já vou colocar direto, tá? Vai ser 4 vezes a velocidade, a massa dele é 8, tá? Vezes a velocidade final ao quadrado. Então vai ser 4 VF ao quadrado é igual a 48. Então a velocidade final é 12, raiz quadrada de 12 metros por segundo. Tá? Só tem uma coisa aqui, gente, que eu preciso... Eu não vou pensar agora, mas eu vou pensar depois, tá? Com questão à velocidade inicial dele. Tá? Deixa eu ver o enunciado do problema. Eu já falo para vocês o que está acontecendo. Porque assim, ao longo do eixo... Nossa, energia cinética... sim. Então, ele vem até aqui, mas até 5 metros. E veja que aqui... vou copiar esse gráfico e vou colocar junto lá do resultado para a gente poder analisar com vocês, tá? Deixa eu colocar ele aqui. Então, presta bastante atenção aqui. Veja que nós colocamos que aqui eu coloquei menos, né? Deixa eu só apagar aqui, gente. Não é menos, é 5, tá? Aqui, pronto. Observa o seguinte. Quando ele está em 5 metros, a energia cinética dele é 0. Então, a energia cinética dele, quando ele está em 5 metros, vai ser igual a 0. Então, esse resultado nós obtivemos a partir do gráfico. Então, por isso que é importante a gente observar o gráfico. Em 5 metros, a velocidade dele, a energia cinética dele era 0. Por isso que isso permitiu que a gente fizesse esse cálculo, considerando que a velocidade dele no ponto 5 metros era 0. Então, com isso, a gente consegue calcular a velocidade final. Certo? Dúvidas? Perguntas? Não? Então vamos passar para o próximo. Tá? Deixa eu ver se é esse. Qual que vocês querem? Tem esse aqui, 17, e o 6. Qual que vocês querem? Ambos são muito gostosos de fazer, cara.
Muito bom. Gostoso, professor? Gostoso é churros. Então vamos lá. Vamos fazer então o 17, Cadu. Vamos lá. Se der tempo a gente dá uma pincelada no outro também, tá? Então lembrem-se, primeira coisa é interpretar o problema. Primeira coisa é interpretar o problema. Nesse caso, nós temos um bloco de massa 10 kg que é solto em repouso. Olha lá, elementos importantes do problema, né? A velocidade inicial dele é zero, tá? Então, que é repouso. Do alto de um plano inclinado de 45 graus em relação ao plano horizontal, com o coeficiente de atrito cinético. Então ele já apresenta para nós o coeficiente de atrito. Então ele já está dizendo, tem atrito. Tá atrito, tem atrito. Então, depois de percorrer uma distância de 2 metros, então D a 2 metros, ao longo do plano, o bloco colide com uma mola de constante K 800 Newton por metro. Lembra que isso aí é propriedade da mola, é quanto ela pode esticar, quanto ela pode comprimir, dependendo da força. De massa desprezível que se encontrava relaxada. Então ela está relaxada nessa posição aqui. Tá? Com isso a gente vai poder determinar, saber qual é o quanto que ela vai comprimir. Então olha só, qual é a compressão sofrida pela mola? Então ela está relaxada, ela vai comprimir. Isso é fato. Tá? Então, nesse caso, o que, que nós vamos fazer? Nós temos aqui o comprimento da mola nessa posição, que nós vamos chamar de L0. E depois nós temos a mola comprimida. Então agora ela está comprimida. Então nós temos o L. Então veja que ela comprimiu de L. E é isso que nós queremos determinar. Qual é a compressão sofrida pela mola? Os elementos que nós temos, as grandezas que nós temos são massa, 10 kg, o ângulo, 45 graus, o coeficiente de atrito cinético, 0,5, adimensional, e a constante da mola, 800 Newton por metro, e depois de percorrer uma distância de 2 metros, ela então encontra a mola que é comprimida. Então nós temos duas situações aqui. Vamos lá, vamos representar essas duas situações aqui. Tá? Aqui. Primeiro é que nós temos uma situação que nós vamos chamar de situação. Opa, perdão. Uma situação que nós vamos chamar de situação A, que é quando o objeto se encontra no topo. Tá? Então o objeto está no topo e nós temos aqui Não, deixa eu tirar esse limite aqui, porque não vai... E nós temos aqui a mola. Tá? Essa é uma situação. Situação A. E aí, deixa eu só apagar essa
Esses trem aqui. E essa situação, que é a situação B. Não, sai daí, pô. A situação B, o objeto já está mais... Ele está comprimido. Ele não deixa fazer na diagonal, engraçado, né? Mas tá bom, vai. Então tá, então aqui é a mola comprimida já. Então se a mola está comprimida, então aqui o K da mola, opa, a constante da mola é a mesma, não muda. O que mudou foi que a mola comprimiu. Então observa que a mola comprimiu. Isso é importante, viu, gente? Isso é extremamente importante, essa compressão da mola. Por quê? Veja que nós temos uma distância D que o corpo percorre, né? Então o objeto vai percorrer de uma distância D, que é entre esse ponto e esse ponto. Então aqui nós temos a distância D. E esse pedacinho que ele vai percorrer aqui agora é o pedacinho da mola que é comprimido. Então é o ΔL, que é na posição relaxada, menos o L, que é o comprimento da mola, né, comprimida. Então, primeira coisa, vocês entenderam essa ideia, gente? Que é B. Situação B. Então, situação A e situação B. São duas situações diferentes. A situação a mola está relaxada, e a situação B, a mola está comprimida. Então, se a mola está comprimida aqui, deixa eu só completar aqui, pronto. Ela está comprimida porque o bloco saiu dessa posição que ele se encontrava. Deixa eu tirar o bloquinho daqui e colocar ele... Opa! Mais fácil apagar do que fazer outro, né? O bloquinho, ele está aqui agora. Então aqui está o bloquinho. Então situação A e situação B. Então vamos considerar a altura que ele percorreu. Veja que nós vamos considerar como altura não simplesmente a distância entre o corpo e a mola, mas a distância entre o corpo e a mola comprimida, que faz diferença. Ah, mas podemos considerar só a distância entre a mola e a mola, a distância entre o corpo e a mola relaxada? Pode também, né? Não importa. O que é mais importante aqui é o balanço de energia. Isso é fundamental. Então veja que agora nós definimos o H. E o H ele está relacionado não à hipotenusa D, mas à hipotenusa D mais ΔL. Tá? Se nós chamarmos o L0 de zero, e nós podemos fazer isso, o L0 não precisa ser o comprimento da mola relaxada,
mas pode ser a posição da mola relaxada na sua extremidade. Então nós vamos ter o ΔL, eu fiz errado aqui, tá? Só um pouquinho. Aqui tá o contrário, tá? Só um pouquinho. Vou deixar, né? Só tirar aqui e colocar aqui. Pronto. L menos L0, tá? E aí aqui sim nós podemos considerar o L0 como sendo zero. Se a gente considera o L0 como zero, não tem problema nenhum, porque é a referência que nós estamos tomando. Então veja que o H, a altura que o objeto se encontrava no início, ele tem como referência de altura não o ponto, a distância entre o objeto e a mola relaxada, mas a distância entre o ponto que ele é solto até o ponto da mola comprimida. Isso para nós vai fazer toda a diferença no sentido de cálculo. Tá? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui e aí a gente vai. Nós vamos copiar. Deixa eu copiar isso aqui. Opa, depois eu apago algumas coisas aqui, tá bom? Próximo. Só para a gente ter como referência, tá bom? Depois eu apago, para não ficar sobrecarregando demais a imagem, certo? Então, para a gente ter como referência, nesse caso, então vamos lá. Veja que nós vamos ter a hipotenusa do triângulo, então nós vamos ter um triângulo aqui. E que triângulo vai ser esse? É isso que é importante a gente ver. Então, essa daqui é a altura H, que nós definimos aqui, ó, H. E a hipotenusa vai ser D mais L. Tá? Por quê? Porque é a distância entre o objeto e o início da mola mais a distância até a mola comprimida. Então aqui é D e D mais L. Tá? Dando no total D mais L. Então agora nós temos esses elementos para poder trabalhar. Então veja que se nós temos esses elementos, então agora nós sabemos que a altura que ele se encontrava vai ser D mais L seno do ângulo θ, que é esse ângulo aqui, que é 45 graus. Então essa é a altura que ele se encontrava. Então o bloquinho na situação A se encontra na posição mais alta da trajetória dele. Por que isso é importante? Porque no início ele é solto do repouso. Então quer dizer que na situação que nós vamos chamar de A, que nós chamamos de A, ele tem exclusivamente energia potencial gravitacional. Então é mgh. Então a energia na situação A vai ser mg d mais L seno de θ, onde d mais L seno de θ é o H. Alguma pergunta, gente, até aqui? E na situação B, como que ele se encontrava na situação B? Na situação B, ele se encontra totalmente com a mola comprimida. Então, se a mola está comprimida na situação B, então nós vamos ter que na situação B, a
a energia vai ser toda potencial elástica. Certo? Então, se nós substituirmos os valores, então nós vamos ter a energia na situação A, massa vezes gravidade vezes seno de θ, que vai ser 69,297 vezes a distância D, 2 mais L. E na situação B, que é com a mola totalmente comprimida, nós vamos ter K sobre 2, que é 800 dividido por 2, que vai dar 400 L ao quadrado. E aí nós podemos, então, dizer o seguinte, que o trabalho vai ser igual à variação de energia. E nós podemos dizer, então, que a variação de energia, nesse caso, é zero? O que vocês acham? Exatamente, não. Por quê? Porque tem μ vezes C. Se tem μ vezes C, μ é coeficiente de atrito. Se tem coeficiente de atrito, então não pode ser não pode, vai ter dispersão de energia. Então no ΔE não vai ser. Eu coloquei E aqui, deixa eu colocar aqui direitinho. Delta é. Porque eu coloquei E porque essas duas energias aqui, elas são exclusivamente energias potenciais, tá? Então, poderíamos ter colocado energia potencial, tá? Só que isso não é verdade. Isso não é verdade. Não é verdade por quê? Porque tem dispersão. Se tem dispersão, então eu não posso dizer que o trabalho é igual a menos a variação de energia potencial. Então, como é que a gente faz? Então, nós precisamos calcular o trabalho das forças não conservativas. Por quê? Porque o trabalho total ele é igual ao trabalho das forças conservativas mais o trabalho das forças não conservativas. O trabalho das forças conservativas, nós podemos dizer que é menos variação de energia potencial gravitacional. Menos a variação de energia potencial. Mas o trabalho das forças não conservativas, nós não podemos afirmar, porque não existe energia potencial associada a forças não conservativas. Então, com isso, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos determinar o valor do trabalho das forças não conservativas. E como que a gente faz isso? Tá? Eu vou trazer para cá as forças conservativas. Então, nós temos aqui os seguintes elementos. Nós temos aqui o objeto que está em queda. Ele está sujeito à força normal por conta do contato com a superfície, a força peso por conta da interação gravitacional com a Terra e a força de atrito por conta do contato também com a superfície. Então nós temos esse objeto sujeito a essas três forças. Bom, se ele está sujeito a essas três forças, então nós sabemos que a força de atrito é coeficiente de atrito vezes normal, então nós podemos escrever que a força de atrito vai ser μ vezes mg cosseno de θ. Eu não vou mostrar que o mg cosseno de θ é a componente do peso na direção da força normal e por isso nós temos a força de atrito igual a μ mg cosseno de θ. Né? Mas se vocês buscarem nas notas de aula, vocês vão encontrar lá essa dedução. Né? E o trabalho das forças não conservativas é a força não conservativa, né, que é a força de atrito, vezes o deslocamento ao longo da descida, né, que é
D mais L. Então, o deslocamento total dele nessa descida vai ser D mais L. Então, é força de atrito vezes D mais L. Tá certo? FAT, tá? FAT. Sim? Ah, beleza. Ok. Tranquilo. Ah, tem aqui também, né? FAT. FAT. Pronto. Então, nós temos que o trabalho das forças não conservativas vai ser FAT vezes D mais L. Tá? Então, o trabalho das forças não conservativas vai ser igual a menos, é menos na verdade, né? É menos. Então vai ser menos 34,648, já fiz o cálculo da força de atrito, tá? Vezes 2 mais L, certo? Então esse é o trabalho das forças não conservativas. Bom, então agora nós vamos unir tudo que nós temos. Eu vou copiar as energias que nós temos para cá. Essas energias que eu coloquei aqui são as energias conservativas, né? As energias potenciais. E aqui nós temos o trabalho das forças não conservativas atuando no sistema. Então, veja só, agora com esses elementos aqui, então nós temos que a energia na situação A, ela vai ser transformada na energia para comprimir a mola, mas ela vai ser perdida também por meio do trabalho da força de atrito. Então ela vai ser perdida por calor. E o calor que é perdido é proveniente da força de atrito entre a superfície e o objeto. Então o que acontece? O objeto, no início, ele tinha uma determinada... Opa! Que coisa horrível, né? Deixa eu pegar aqui. Não, deixa eu pegar fazer um negócio mais decente um pouquinho, vai. Cadê? Formas. Aqui. Tá? Vamos trazer para cá, certo? Então vamos lá. Tem esse. E agora tem esse aqui. Aqui. Deixa eu pegar um outro aqui agora. Ok. Ao menos. É porque eu quero mostrar para vocês. Deixa eu só tentar alinhar esses dois aqui. Eles não vão ficar bem alinhados, não, mas tá bom, tá? Então veja só. No início, nós tínhamos exclusivamente. Deixa eu tirar esse. Nós tínhamos exclusivamente a energia. Então, na situação A, nós tínhamos exclusivamente a energia EA, que nós chamamos de EA. EA. Tá? Isso na situação A. Na situação B, parte dessa energia ela veio como uma energia potencial, que nós chamamos de EB, que é essa daqui, que é a energia potencial elástica. Porém, parte dela vem como o trabalho da força não conservativa. Então, a energia que foi perdida é essa em vermelho.
Então, em vermelho, nós temos a energia que foi perdida para o sistema. Ela não pode ser simplesmente desconsiderada. Então, quando nós fizermos esse cálculo, nós vamos ter o seguinte, que a energia EA vai ser 69,297 vezes 2 mais L, que é igual à energia B, na situação B, que é 400L ao quadrado. E agora vem uma questão extremamente importante que eu quero trazer para vocês. As duas formas de interpretação. Observa que aqui nós colocamos como o trabalho da força não conservativa negativo. Claro, a força é contrária ao deslocamento, então o trabalho vai ser negativo. Então, nessa interpretação que nós estamos fazendo, nós vamos somar a energia que foi perdida. Então, nós vamos somar 34,648 vezes 2 mais L. Certo? Tem essa interpretação e tem outra interpretação também, que eu vou colocar aqui, mas eu vou apagar, tá? Então, nós temos que a energia na situação A menos a quantidade que foi perdida é igual à energia potencial elástica. Então, são duas formas de interpretação, mas vocês podem ver que as equações vão ser as mesmas, tá? É só a interpretação que muda. Aqui nós temos que a energia na situação A menos a energia perdida pelo sistema vai ser igual à energia da situação B, da configuração B. Então, aí nós temos essas duas. Tá? E aqui acabou o nosso problema. Por quê? Porque agora nós temos uma equação de segundo grau para L. Então aqui nós temos L, L e L. Então aqui nós temos uma equação de segundo grau para L. Essa equação de segundo grau nós podemos escrever como sendo 400L ao quadrado menos 34,648L menos 69,297, e isso é igual a zero. Tá? E com isso nós chegamos à resposta que é L igual a 0,462 metros. Tá? Esse é o valor de L quando a gente resolve o problema, e nós então conseguimos calcular qual é a compressão da mola nessa situação que foi colocada para nós pelo problema. Então, é um problema rico, é um problema muito interessante, não é um problema de fácil interpretação, é um problema que exige um esforço na interpretação, mas é um problema que, em termos de cálculo, ele não envolve nenhuma álgebra muito aprofundada, muito avançada, não. Tá? E ele continua. Qual a energia dissipada pelo atrito durante o trajeto do bloco? Tá? Quando a gente vai fazer esse tipo de cálculo, né, aqui eu só vou esboçar, porque o mais importante do resultado é isso aqui, que está aqui. Qual a energia que foi dissipada? É o trabalho da força não conservativa. É esse aqui que foi dissipado. Então basta substituir o L e nós temos o trabalho da força não conservativa. E o trabalho da força não conservativa substituindo o L vai ser 85,296 joules. E aí ele pergunta qual fração da energia inicial que é perdida. Fração, basta fazer a energia perdida pelo atrito dividido pela energia inicial, que vai dar 50%.
50% de perda de energia. E por fim ele pergunta qual é a... Ele pergunta assim, o seguinte, se o objeto agora ele está parado na mola, tá? Ele parou a mola comprimiu o máximo que podia. Ele pergunta, o objeto vai retornar? Para a gente saber se o objeto vai retornar, a gente precisa calcular o módulo da força elástica, que é K vezes L, que vai dar 369,6 Newton. Essa é a força elástica. E precisamos calcular a força de atrito estática. E aí ele nos dá o coeficiente de atrito estático. E a força de atrito estática vai ser μmg cosseno de θ, tá? Que vai ser igual a... deixa eu puxar um pouquinho para cá, só para vocês poderem visualizar, né? Senão vocês não enxergam. Okay. Tá. E aqui vai ser 55,44 Newton. Como a força elástica é maior do que a força de atrito estático, então vai subir de retorno. Tá? Vai subir de retorno. Esse é o resultado que a gente tem desse exercício. Belo exercício, gente. Um belo exercício. Ó, fica a dica, hein? Um belo exercício. Bom, e aí nós podemos olhar aqui e eu vou perguntar para vocês uma coisa. Veja, tem atrito. Ele desceu, a mola parou, comprimiu o máximo, mas ela teve força para que o objeto voltasse. Como o objeto retornou, ele não vai retornar até a altura que ele estava. Vocês concordam com isso? Ele não vai voltar até a altura que ele estava porque tem atrito. Então ele vai voltar um pouquinho menos. Quanto que ele vai comprimir a mola de novo? E se ele comprimir a mola, ele vai voltar? Então uma pergunta que a gente pode fazer é quantas vezes ele vai voltar? Ou quantas vezes ele vai conseguir comprimir a mola? Ou quanto sei lá, qual vai ser a compressão da mola, a mínima compressão da mola, de tal forma que ele não retorne em subida. Então, essas são perguntas que você mesmo pode fazer, você mesmo pode determinar, repetindo esse esforço ou jogando num programinha de computador aí muito simples para poder fazer esse cálculo. Então, e aí, como eu disse para vocês, prometi para vocês, me dá 5 minutos só para eu fazer uma interpretação desse problema aqui, que é um problema também que não é difícil, mas é preciso muito cuidado na hora de interpretar. Né? Um corpo de massa 300 gramas, né, enfiado num aro circular de raio 1 metro, situado num plano vertical, está preso vertical. Gente, isso é muito importante. Por quê? Porque você precisa saber se está no vertical, no horizontal, para saber se você vai aplicar as energias potenciais de acordo. Por exemplo, aqui se está na vertical, você tem que aplicar a energia potencial gravitacional e elástica, em alguns casos. Está preso por uma mola de constante 200 Newton por metro, ao ponto C, no topo do aro. Na posição relaxada da mola, o corpo está em B. Então preste atenção que ele está aqui em B quando a mola está relaxada. Então, quando a mola está relaxada e ele está aqui, o comprimento da mola vai ser 2 vezes o raio. Porque se aqui é o raio, se ele está em B, então nós temos 2 vezes o raio para que ele esteja
na posição da mola relaxada, né? No ponto mais baixo do aro, portanto. Se soltarmos o corpo em repouso a partir do ponto A, indicado na figura, com que velocidade ele vai chegar em B? Tá? Então veja, se o ponto em que a mola está relaxada é o ponto B, significa que quando está em A, deixa eu tirar esse 2R daí, porque esse 2R daí está parecendo que como é que se diz? Está parecendo que é o comprimento da mola, né? Mas não é, o comprimento da mola é relaxado, tá? Então, o que eu estava falando? Assim, quando ele está em A, a mola está comprimida. Se a mola está comprimida, então significa que nessa primeira situação, a energia potencial elástica é diferente de zero. E se você considerar a altura zero aqui, então quer dizer que quando ele está aqui, ele está a uma certa altura, então a energia potencial gravitacional na situação inicial também é diferente de zero. Então isso precisa ser considerado. Agora, qual é o valor do comprimento da mola comprimida e qual é o valor de H, cabe a vocês determinar. O que ele quer saber é com que velocidade a mola já vai chegar em B. Por quê? Quando chegar em B, a energia potencial, então aqui tudo é em A, tá? Quando chegar em B, a energia potencial elástica vai ser zero, a energia potencial gravitacional vai ser zero por conta da referência que nós tomamos e vai ter uma energia cinética, B, que é meio de mVb ao quadrado, tá? Então, então você vai fazer o balanço da energia. Nesse caso aqui, ela é solta do repouso, então aqui vai ser zero. Então veja novamente o balanço de energia. Aqui não tem. O Maico está perguntando, ele falou que não entendeu a parte da mola estar relaxada. Se é quando ela não está esticada, tá? Exatamente, ela não está nem esticada e nem comprimida. Então, por exemplo, aqui você tem uma situação da mola comprimida. Aqui você tem uma situação da mola esticada. E aqui você tem uma situação que nós chamamos de situação de equilíbrio, tá? Essa situação de equilíbrio, que é essa última situação aqui, tá? Essa situação de equilíbrio significa que a mola ela está relaxada. Então, se você soltar a mola nessa posição, ela vai ficar. Se você soltar a mola nessa posição aqui, existe uma força atuando sobre ela para fazer ela voltar para cá. Então tem uma força que vai fazer ela voltar. E se você comprimir, vai ter uma força contrária aqui também. As duas são forças elásticas, mas quando ela está esticada tem uma força para a esquerda e quando ela está comprimida vai ter uma força para a direita. O que faz com que a gente considere a força da mola, a força elástica, como uma força restauradora. Ela busca restaurar o ponto de equilíbrio. O C até B, não, é que a mola não consegue chegar no ponto C, né? Por questões físicas mesmo. Ela vai chegar no ponto B. Quando ela chegar no ponto B, ela está relaxada, significa que a energia potencial elástica dela, quando ela chegar em B, é zero. Então, quando ela estiver aqui, a energia potencial elástica é zero. Tá? Então, o que acontece?
você pode comprimir mais até o máximo que você conseguir. Se você comprimir o máximo que você conseguir comprimir, você solta ela vai chegar aqui em B com mais velocidade ainda, porque vai ter mais força, a força elástica vai ser maior, porque a força elástica, ela depende a força elástica, ela é K delta X. Então, veja que a força elástica, ela depende da compressão. Então, quanto mais você comprime, maior vai ser a força elástica contrária. Quanto mais você estica, maior vai ser a força elástica contrária. Isso estou falando num regime de primeira ordem, né? Porque se você esticar a mola, às vezes você estica a mola de um tanto que ela perde as propriedades dela. Aí ela deixa de ter aquelas propriedades, muda o valor da constante elástica, tal. Aqui nós estamos colocando as condições que a mola mantenha as suas propriedades. Tá? É igual aquelas molas de porta, para segurar a porta, né? Ela tem uma situação ali que é uma situação ideal. Tanto é que de vez em quando tem que dar manutenção nela. Né? Então, ao igualar as energias nas duas situações, vocês vão encontrar a velocidade em B, e essa velocidade vai ser 7,6 metros por segundo. Essa é a velocidade que vocês vão encontrar. Certo? Se eu não errei nos cálculos, fiz tudo para não errar, então provavelmente eu não errei. Mas se eu errei, vocês vão verificar na hora que vocês forem resolver. Certo? 9h30 já. Com isso, a gente então faz os principais exercícios de energia. Tá? Nós então fizemos os principais exercícios de energia. Na terça-feira, nós vamos fazer os exercícios de colisão e conservação do momento linear, para então a gente poder fazer a avaliação. Pessoal, é muito importante que vocês repassem cada um desses exercícios, verifica por que o professor fez isso, por que ele fez aquilo, por que ele falou aquilo ali, onde que... Então, quer dizer, vocês fazendo essas perguntas, vocês vão resolver os problemas de forma muito reflexiva, pensando muito sobre cada situação. Com isso, vocês vão se aprofundando na física e vocês vão cada vez mais avançando nos seus... como que se fala? Vocês vão cada vez mais avançando nos conhecimentos de vocês. Muito importante, então, que vocês repassem antes de ir para os exercícios. Não tenha essa ansiedade. Repassa os exercícios que nós fizemos ao longo desse semestre sobre energia e sobre conservação de energia, trabalho, para que vocês possam então desenvolver o conhecimento, os conceitos, tal, e ficar craque nisso aqui, tá bom? Tendo dúvida, manda no WhatsApp, manda por e-mail, procura os monitores, tá? E o que mais que eu ia falar? Terça-feira, então, a gente se vê. Mas pode mandar dúvidas também. Tá bom? Então é isso, meu povo. Excelente quinta-feira para todos nós.